moçada, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Marçal, de Matemática aqui do Colégio Nacional, coordenador aqui da área de Matemática também. Estou aqui com o meu amigão Fred, também professor de Matemática aqui do Colégio Nacional. E nós vamos fazer um breve comentário acerca dessa prova do Enem que ocorreu no último domingo, ok? Bem, para começar aí, nós gostaríamos de destacar aqui o nível de dificuldade das questões que apareceram nessa prova. Bom, em geral, né, a gente costuma classificar as questões em nível fácil, médio e difícil, embora, claro, isso não seja uma coisa absoluta, isso é muito relativo, depende de cada um. Mas, em geral, a prova de matemática apresentou 5 questões de nível fácil, ela apresentou 23 questões de nível médio, que, a meu entender, são as questões mais importantes da prova, porque realmente são as questões de nível médio que diferenciam um candidato mais bem preparado do menos preparado, certo? As questões de nível fácil nivelam muito por baixo e as 17 de nível difícil também nivelam de uma forma que prejudica mesmo quem estudou um pouquinho mais. Então, assim, foi uma prova um pouco desequilibrada, né? Porque, como eu acabei de dizer, no meu entender, uma boa prova é aquela que ela realmente prioriza o médio, ok? Então, devem existir questões de nível fácil, devem existir questões de nível difícil, e a maioria deve ser de nível médio, que não aconteceu muito bem, né? Então, fica aqui uma crítica construtiva, né, da nossa parte, para que essa prova, nas suas próximas edições, tome um pouquinho mais de cuidado com isso, priorize mais o médio e não tanto questões difíceis e extensas como foram, ok? Bom, vou passar a palavra para o Fred um minutinho aqui, e ele vai comentar alguma coisa a respeito do conteúdo, o que caiu nessa prova para vocês, ok? Vai lá, Fred. Bom, galera, com relação ao conteúdo, a gente classificou o seguinte, que 40 questões, das 45, 40 questões você tinha que realmente saber alguma coisa de matemática, né? Algum conteúdo específico da matemática, para que você conseguisse resolver essa questão. A gente considerou que 5 questões, só a interpretação era suficiente. Você não precisava, se você fosse uma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento mais específico de matemática, você conseguiria fazer essas 5 questões de interpretação, tranquilo? E conteúdo e interpretação, a gente acha que as mesmas 40 que exigia conteúdo específico de matemática, ela também encaixa aqui nesse conteúdo e interpretação. Você também precisava analisar o enunciado, interpretar o enunciado, e aí sim usar o conteúdo de matemática, mas tendo entendido o que o enunciado tinha trazido para essa questão. Beleza? Ok. Bem, pessoal, para finalizar aqui, partindo para o nosso encerramento desse comentário, eu gostaria de dizer que essa prova, embora o governo tenha, né, anteriormente proposto que seria uma prova interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, nós temos todos aqueles nomes pedagógicos, né, Fred? Também. Essa prova, ela, na realidade, ela não satisfez bem esse quesito. Nós consideramos que questões interdisciplinares foram 10, mas veja, a interdisciplinaridade aqui não é no sentido realmente de que a pessoa deve saber um conteúdo de outra disciplina além da matemática para que ela consiga resolver essas 10 questões. A interdisciplinaridade aqui ficou mais por conta da contextualização. Então veja, mesmo uma pessoa que não tem um conhecimento específico de geografia, por exemplo, ou de história, ela era levada pelo texto colocado na questão, era levada a responder, a resolver a questão de matemática que estava ali proposta, mesmo sem saber que esses conteúdos apenas é algo assim contextualizado, não bem interdisciplinar, né? Mas nós colocamos dessa forma apenas para chamar a atenção que houve a contextualização, não houve de fato a interdisciplinaridade como nós esperávamos, visto que essa foi a proposta inicial do governo, ok? E as outras 35 questões, veja a discrepância, foram questões exclusivamente de matemática mesmo. Então foi uma prova assim muito parecida com o vestibular mesmo, não houve aquela diferença muito grande que nós esperávamos que ocorreria, que acontecesse nessa prova, não é mesmo? O que caracterizava também os outros Enems, né? Exatamente. As provas antigas. Os outros Enems a coisa foi mais interdisciplinar do que nesse, para falar a verdade, ok? Bem, e aí, Fred, alguns temas que apareceram nessa prova, quer comentar alguma coisa aí? O que apareceu, questões de análise combinatória e probabilidade, inclusive questões difíceis, né, Flávio, de análise combinatória. Probabilidade binomial. Probabilidade binomial. Apareceu isso aí. Teve também questões de estatística, né, eu acho que aqui houve até uma repetição, muitas questões que pediam basicamente a mesma coisa, que justamente, que exigiam muitos cálculos, cálculos que não davam exatos, então isso também, né, Fred? Muito cansativo, isso atrapalhou muito, né, apareceu geometria, apareceu todas as geometrias, questões de geometrias planas, espacial e também de analítica. Analítica foi pouquinho, né? Mas podemos considerar que apareceu. Podemos considerar que apareceu. Funções e gráficos, né? Questõezinhas bem, pelo menos de funções, 2 questõezinhas bem claras de funções, né? Com gráficos também.
E basicamente é isso. Questões aqui, esse saúde é mais relacionado com os dados, né? A pessoa tinha que estar saudável. É verdade. E realmente tinha que estar saudável, porque é uma prova extremamente cansativa. Ao final da prova, o esgotamento físico é uma coisa absurda. Foi terrível. Foi terrível mesmo. Fica aqui o nosso abraço a todos, uma boa sorte a todos, desejamos aí tudo de bom e esperamos para as próximas edições do Enem provas menos cansativas e que realmente sejam possíveis de serem feitas no tempo proposto. É isso mesmo? mesmo. É isso Ok? aí. Um abraço, galera. Falou, Obrigadão, galera. Até valeu. mais. Tchau.